O que fazer quando as coisas não dão certo? Você preparou para vender um tanto, não vendeu. Você preparou, qualificou alguém, essa pessoa foi embora. Você esperava ter uma quantidade de cliente, a quantidade de cliente foi bem menor do que aquela que você tinha programado. E poderia continuar aí falando um punhado de coisa que não deu certo, tá? Aquilo que você programou, ou a expectativa que você tinha, não aconteceu. Então, eu digo para você o seguinte, que isso faz parte da vida de todos, todo mundo, tá? Eu acho que a diferença é a forma como cada um interpreta esse momento e como é que reage diante dessas coisas. Eu gosto muito de, principalmente mais recente, de uma frase da Cora Coralina, que ela fala que é preciso aprender o que ensina, quer dizer, é preciso ensinar o que sabe e aprender o que ensina. É isso. Ensinar o que sabe e aprender o que ensina. Então tá aí. Eu pego e ensino tantas outras pessoas, tem coisa que eu já decorei a teoria, só que de vez em quando acontece comigo, eu tenho aquele momento em que eu fico ainda meio do tipo, como todo mundo. Aquele momento de gosto amargo na boca. Eu tinha programado alguma coisa e não saiu como eu queria. Então aquele momento de, sei lá, se vai chamar de luto, de ressaca, aquele momento em que fica ruim, eu acho que isso faz parte para todo mundo. Eu nunca vi alguém pegar e tentar fazer um projeto e falar lá, não deu certo. Não é assim que funciona, né? Existe um momento down, um momento para baixo, né? Mas aí depois como é que acontece? Bem, tá bom. O que acontece é que isso poderia durar muito tempo para algumas pessoas. Para outras ele dura um tanto suficiente para que a pessoa possa fazer uma reflexão, fazer um brainstorm, pensar bem e diante disso, esse pensar ele tem algumas coisas que ajudam. Tem algumas coisas que ajudam. Muitos anos atrás, quando eu estava preparando uma palestra, e eu coloquei para ensinar os outros, olha só. Eu coloquei para ensinar os outros. Eu não me lembro exatamente o autor, mas eu me lembro da frase que eu coloquei. Olha lá, que foi lá para 2010, por aí que eu fiz isso. Acho que era antes, 2008. Então, a frase dizia o seguinte, olha, no dia que eu percebi que para cada 10 coisas que eu fazia, apenas uma dava certo, então, para eu conseguir 10, eu passei a fazer 10 vezes mais. Ou seja, passou a fazer 100, cada uma dá certo, ele conseguiu 10. Quando ele tentou 10, só conseguiu uma, entendeu? Então, aumentou a frequência. É claro que aí também não está dizendo que não fazia do mesmo jeito, da mesma forma, com a mesma pessoa. Então existia um aprendizado, onde repetia várias vezes e fazia. Tá? Então, tá aí. Na hora que eu lembro da Cora Coralina, olha, você tem que ensinar o que você sabe e fazer o que você ensina. Aí eu ensinei isso. Bem, já que eu ensinei, então agora eu vou aplicar isso também para mim. Uma outra coisa também é o seguinte, é que os propósitos são muito importantes. Se você está aí, a venda não aconteceu, esquenta não. Você não pode mudar o propósito. Agora que a metodologia tem que mudar, tem. Tá? É por isso que quando eu escrevi o meu livro e quando eu fiz o meu produto digital, antes de falar de método, por exemplo, o que o método faz? O método permite, do ponto de vista de gestão empresarial, do ponto de vista de contabilidade gerencial, definir quanto por cento não deu certo a venda, quanto por cento não deu certo na hora que você analisa as demonstrações que você faz. Você, vamos dizer assim, mostra a cobra,
mata a cobra e mostra a cobra morta. Realmente, olha aqui, os números estão dizendo isso. Mas tudo bem. Mas isso vem depois do quê? O que fez aquele resultado, o que fez aquela demonstração contábil, é claro que aplicando coisa técnica, foi aqui, ó, foi os seus hábitos, foi o seu comportamento, foi a sua forma de pensar, foi a sua forma de agir. Foi isso que produziu aquele resultado. Alguns acham que, mas se você já aprendeu o método lá, então tudo bem. O fato de saber o método não vai mudar o resultado. Vai permitir você calcular aquilo lá e fazer para outras pessoas. Ah, o fulano ganhou tanto, o fulano perdeu tanto, o fulano... Você aprendeu o método, tá? Esse método, durante 20 anos, eu fiz ele nas minhas empresas. Eu fazia esse método. Aliás, a minha função era isso. Em 2 empresas eu era dono total e em uma eu era sócio. Eu cuidava do financeiro. Então eu fazia isso, eu aplicava o método. Mas você acha que eu estava lá no comando estratégico por causa do método? Não. É porque depois que eu fazia isso, eu ia atrás do porquê daquele resultado. Mas por quê? Aí eu parava, é como se eu fechasse aquele documento que eu produzi, aquela demonstração contábil, que eu aprendi com os contadores que me davam assessoria. E eu falei, mas por que não deu certo? Aí eu venho para cá. O que eu estou fazendo que não está produzindo resultado? O que eu estou pensando, que eu estou pensando fora da caixa e que eu não estou conseguindo identificar a real necessidade de alguém que eu possa ajudar e que por conta disso ela vai me ajudar também com o resultado. Os dois vão ganhar. O que está acontecendo? Então, por isso, foi desse jeito que quando eu coloquei a sequência do meu livro e do produto digital que eu criei, eu falei, não é assim que funciona, não. Não é assim que funciona. Então, eu tenho que primeiro identificar, eu tenho que primeiro mostrar para as pessoas como é que são os hábitos que ela tem e o que ela pode melhorar, quais são os comportamentos que ela tem, ela identificar, validar, perceber se tem todos na quantidade que deveria, se eles estão harmônicos, se eles estão presentes, se eles estão frequentes, se eles são intensos. Depois disso aí você apresenta o método, entendeu? O método que você conhece, que é o método acadêmico. Aí você apresenta o método. Veja bem que antes do método, a gente mexe na cabeça. Porque na hora que você mostra para alguém que já fez as coisas, que tem uma cabeça preparada para superar e para entender esses momentos de que as coisas não dão certo, aí começa a dar certo. E às vezes você fala, não, isso é motivação. Não, não é motivação não. Eu tipo assim, não é autoajuda. Não é autoajuda não. Porque não existe autoajuda maior do que na hora que você faz a coisa, ou motivação, e que dá certo, o dinheiro aparece. E muitas vezes eu fazia essa análise, e depois da análise, eu ia lá e cortava um custo que era desnecessário, depois que eu pensei. Eu ia lá e colocava uma regra que eu não tinha pensado, que o concorrente já estava usando e que eu estava perdendo por conta de um detalhezinho. Mas veja bem que por que eu descobri? É por causa da mentalidade, é por causa do hábito, é por causa do comportamento. É por isso que eu defendo essa sequência e é por isso que eu percebo que esse produto digital meu, ele tem uma característica que todos têm, tá? Que é ensinar técnicas, métodos e hábitos. Ele tem essa característica. Ele tem um benefício de fazer você avançar e aprendendo, você se sente mais confiante. Mas ele tem uma vantagem. É que eu coloco tudo isso junto. É como se eu colocasse 3 coisas numa coisa só. E eu começo pela cabeça. Na minha cabeça, na minha cabeça, eu entendo que tudo começa por ela. Então é isso. Quando as coisas não der certo, antes de você pegar e preocupar com o método lá, com coisa, lembra, olha, qual que é o hábito, qual que é o comportamento que eventualmente eu não tenho. É claro que você não tem. Se tivesse também não estava baqueado. Tava tipo assim, tudo bem, aconteceu de novo, tá? Mas é isso aí. Dica do dia. Me acompanhe para mais dica.